É isso aí, querido. Abra o seu coração, abra também a palavra do nosso Deus. Olha só o que diz aqui, amados. Palavra do nosso Senhor aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, então: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha só, querido, enquanto o pecado, ele vai anunciar, ele vai revelar a morte, a graça vai estar constantemente gritando por vida. O pecado aponta para a morte, mas a graça de Deus é uma direção certa para a vida eterna. Aleluia! E foi isso que Cristo veio fazer aqui, amados. Enquanto o homem, ele não entender isso, enquanto nós não entendermos isso, que viver uma vida sem Cristo é viver uma vida destinada à morte eterna, à perdição eterna. É isso que o pecado faz conosco. O pecado, ele só traz consequências ruins, e o fim de tudo isso é a morte, é a perdição eterna, é o fogo eterno. Mas a graça de Deus, que nos foi dada, que nos foi revelada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ela é realmente um grande anúncio, uma grande trombeta, dizendo: a vida eterna chegou. Dizendo: eu quero que você tenha vida, e vida com abundância, e vida eterna. Querido, Deus não nos criou para vivermos assim, debaixo desse jugo, dessa maldição, dessa escravidão do mal, que se chama pecado. E foi para isso que Jesus veio. Ele veio pagar a nossa conta, a nossa dívida, pagar os nossos pecados, ali na cruz do Calvário. E a vitória sobre esse anúncio do pecado, que se chama morte, ou sobre esse apontamento do pecado, essa consequência terrível, ela foi aniquilada, ela foi vencida. Quando Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então Cristo, ele ressuscita dizendo: a morte não tem mais domínio, porque o pecado foi pago. E agora não tem mais como a morte sobressair sobre nós, homens. Por quê? Porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. A nossa conta foi paga. E pela sua graça, pela sua misericórdia, por esse favor que nós não merecemos, é que nós podemos hoje receber a salvação gloriosa, graciosa, que é em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E quando Ele ressuscitou, Ele nos deu essa convicção, essa certeza de que todos aqueles que creem nele, todos aqueles que vivem em Cristo, receberão da mesma forma, de igual modo, a vida eterna, a ressurreição para a eternidade, porque este é o propósito de Deus para você. Então, decida ser filho, decida ter vida, decida, receba a graça de Deus, o amor de Deus que nos foi dado ali na cruz do Calvário, através do sangue que foi derramado, o sangue de Jesus. Ore comigo então e acerte a sua vida, receba o perdão de Deus pelos seus pecados. Ore comigo então dizendo: Pai, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. E o sangue de Jesus vem me purificar, vem me limpar de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ministro a bênção do Senhor, a presença do Senhor sobre a sua vida, que o cuidado de Deus venha sobre ti e que em nome de Jesus você tenha vida com qualidade, vida abundante.
vida na presença de Deus, em nome de Jesus. É isso aí, queridos. Chegamos ao final da nossa programação. Muito feliz com a sua audiência, com a sua participação. Amanhã estaremos de volta às 11 horas da manhã. E você que está no YouTube, dê o seu like, seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. Tchau, tchau, um grande abraço.